Bem-vindos a mais uma análise aqui no Relações Internacionais em Minutos. Hoje a gente mergulha numa obra fundamental para entender a política atual, não só nos Estados Unidos, mas, de certa forma, no mundo todo. Com certeza. O livro é Strangers in Their Own Land, ou Estranhos em Sua Própria Terra, da socióloga Arlie Russell Hochschild. E a questão de partida é um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa comigo. O que leva pessoas que sofrem diretamente com a poluição industrial a votar contra a regulação ambiental? Ou, indo além, o que faz com que cidadãos de estados mais pobres, com pilares indicadores de saúde, rejeitem a ajuda do governo federal. É um paradoxo, né? Exato. E é para tentar entender isso que a gente está aqui. Este programa é parte da nossa série que analisa as grandes obras da geopolítica, para extrair as lições mais importantes. E o objetivo da autora aqui não era entender a política, mas o sentimento por trás da política. Uhum. Ela, que é uma socióloga de Berkeley, na Califórnia, um lugar super progressista, foi passar 5 anos na Louisiana, um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos. Ela queria cruzar o que chamou de Muro da Empatia. E essa obra é crucial porque ela tenta desvendar esse que é talvez um dos maiores paradoxos da política americana hoje e que tem, claro, implicações globais. É o que ela define como o grande paradoxo, e esse é o ponto de partida de tudo. Por que os estados que mais se beneficiariam de políticas de proteção ambiental e social são justamente os que mais as rejeitam? A Louisiana é o epicentro disso. Bom, antes que a gente começar essa análise a fundo, um recado rápido. Se esse tipo de conteúdo mais denso, mais analítico é do seu interesse, já deixa a sua curtida e compartilhe este vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo análises de obras que são essenciais para a gente entender o mundo. Então, vamos detalhar esse grande paradoxo que a Hochschild apresenta. Os dados do livro são, assim, bem chocantes. São muito fortes. Estados vermelhos, os conservadores, são em média mais pobres. Têm maiores taxas de divórcio, piores índices de saúde, a expectativa de vida é menor. E a Louisiana, que é o foco do estudo dela, está quase sempre nos últimos lugares dos rankings nacionais de bem-estar, saúde, educação. E aqui vem o ponto que para mim é o mais contraintuitivo. 44% do orçamento do estado da Louisiana vem de fundos do governo federal. Exato. Existe uma dependência financeira gigantesca da mesma entidade que é o principal alvo da fúria política deles. E, para fechar a conta, são estados que sofrem desproporcionalmente com a poluição. Então, como é que se começa a desatar um nó desses? É aí que entra a ideia do muro da empatia, certo? Mas o que ela quer dizer com empatia aqui? Não é concordar com o outro lado, né? De forma alguma. Para Rothschild, empatia não é simpatia. É o esforço de entender o mundo pela perspectiva do outro, de sacar a lógica interna do ponto de vista dele, mesmo que você discorde totalmente. E o muro é o que impede isso. É o que faz a gente rotular o outro como ignorante ou irracional. Isso. E a metodologia dela foi uma imersão total. Ela não foi lá só com um bloquinho para entrevistar. Ela conviveu, foi para a igreja, foi a churrascos, entrou na casa das pessoas. Tudo para tentar sentir o mundo como eles sentem. E essa imersão traz uns exemplos humanos que são a personificação do paradoxo. O caso do Mike Schaaf é inacreditável. É muito forte. Esse homem perdeu a casa dele. Literalmente, a casa foi engolida por um sumidouro gigante. Causado por uma empresa de perfuração que operava com pouquíssima regulamentação. A casa dele, a dos vizinhos, a comunidade inteira, tudo destruído. E, no entanto, o Mike Schaaf é um ativista fervoroso do Tea Party. Ele defende, com unhas e dentes, menos governo e, o ponto crucial, menos regulamentação para as empresas. É o paradoxo numa pessoa só. Como alguém que foi vítima direta da falta de regulamentação, defende menos regulamentação ainda. Para responder isso, ela percebeu que precisava de uma ferramenta nova, algo que fosse além da análise econômica ou política tradicional. E é aí que nasce o conceito central do livro. A história profunda, ou The Deep Story. A forma como ela descreve é brilhante. Não é sobre fatos, mas sobre como as coisas parecem ser. É uma metáfora que captura os sentimentos, tirando o julgamento da frente. Exatamente, a verdade emocional da pessoa. E a metáfora que ela constrói para a direita conservadora é mais ou menos assim. Imagina que você está numa longa fila, Certo. uma fila que sobe uma colina em direção ao sonho americano. Você é uma pessoa decente, trabalhadora, seguiu as regras a vida toda,
pagou seus impostos, esperou pacientemente a sua vez. Ok, uma imagem bem clássica do americano médio, né? O trabalhador que faz tudo certo. Isso, só que de repente a fila para de andar. Você olha para frente, o progresso estagnou, você se sente preso, a sua recompensa pelo trabalho duro e pela paciência não está chegando. E enquanto você está ali parado, frustrado, começa a notar uma coisa estranha. Você vê pessoas passando na sua frente, furando a fila. E quem são essas pessoas na sua percepção? São minorias que se beneficiam de programas sociais, são mulheres que parecem ter subido na vida, são imigrantes, refugiados. Ela chega a dar um exemplo muito curioso, do pelicano pardo, uma ave. Sim. Até a natureza, na forma do pelicano pardo, que é uma espécie protegida pela agência ambiental, parece estar passando na sua frente, porque a proteção desse bicho pode custar empregos na indústria do petróleo, pode custar o seu emprego. Mas a parte que mais dói nessa metáfora, eu acho, ainda está por vir. Você olha lá para cima, para o responsável pela fila, o governo federal, que na época era personificado pelo Barack Obama. Uhum. E ele não só não impede os fura-filas, como parece estar ajudando eles. Ele demonstra simpatia por eles, mas não por você, que esperou paciente, que seguiu as regras. Isso gera um sentimento de traição, de uma injustiça profunda. Você sente que virou um estranho na sua própria terra. O país que você amava não parece mais o seu país. A honra do trabalho duro foi trocada por um sistema que premia outros. É uma metáfora muito poderosa, porque ela dá uma estrutura emocional para um monte de queixas que poderiam parecer desconexas. E é com essa lente que a gente consegue entender as vozes que ela encontra na Louisiana. Vamos voltar para os exemplos, então. O Lee Sherman, aquele ex-trabalhador da petroquímica. Certo, Lee Sherman. Um cara que trabalhou décadas numa petroquímica, a PPG. E a história dele é de arrepiar. Ele conta no livro que uma das tarefas dele era despejar, sob ordens, resíduos tóxicos direto num pântano local, o Bayou de Under. Ele mesmo ficou doente por causa disso, viu colegas morrerem de câncer super jovens. Uhum. E por tudo isso, ele se considera um ambientalista. Ele ama aquela natureza que ele mesmo ajudou a destruir. E, no entanto, ele é um apoiador ferrenho do Tea Party e de políticos que querem cortar o orçamento da EPA, a Agência de Proteção Ambiental. Como a história profunda explica isso? Na história dele, a empresa, com todos os seus defeitos, deu a ele um bom salário, um jeito de sustentar a família, uma identidade. Fazia parte da comunidade. Já o governo federal. O governo federal é a entidade distante, sem rosto, lá no topo da colina. A EPA, com as regulações, é vista como uma ameaça aos empregos. É o pelicano pardo furando a fila. A desconfiança dele no governo grande é muito, mas muito maior do que na empresa que o envenenou. O que nos leva à família Areno, que morava nesse mesmo pântano. Eles se lembram de uma época em que o lugar era um paraíso. Hoje é um depósito de lixo tóxico. Sim, e a história deles ilustra outro ponto, a amnésia estrutural. É como se a indústria e o governo local promovessem um esquecimento coletivo sobre quem poluiu, e o foco vira só empregos, empregos, empregos. Tem uma frase do Harold Areno no livro que resume tudo. Qual delas? Ele diz algo como: o Estado sempre parece cair em cima do pequeno. Se o motor do seu barco vaza um pingo de gasolina na água, o guarda te multa. Mas se as empresas vazam milhares de galões e matam tudo, o Estado deixa para lá. Pois é. E essa percepção é o combustível da história profunda. Valida totalmente a sensação de que as regras não são as mesmas para todo mundo. O governo, que deveria ser o juiz justo, é visto como cúmplice dos poderosos. Esse é um ponto central da análise. A percepção de que as regras são aplicadas de forma diferente para os poderosos e para o cidadão comum. Exatamente. E se quem está nos acompanhando até aqui está compreendendo a complexidade desse sentimento, comente a palavra paradoxo nos comentários. É uma boa. E se ainda não o fez, ajude o canal a crescer compartilhando este conteúdo com alguém que se interesse por análises geopolíticas aprofundadas. Então, essa história profunda, ela não surge do nada. Existem instituições que reforçam essa narrativa o tempo todo. A Hochschild identifica 3 forças principais, né? Isso. Primeiro, a própria indústria, que vende essa escolha binária. Ou você tem emprego ou tem meio ambiente. Nunca os dois. Então, qualquer regulação é uma ameaça ao seu pão. Segundo, o governo estadual, que muitas vezes está alinhado com a indústria, dá incentivos fiscais, afrouxa a fiscalização. Exato. E a terceira força é uma combinação cultural poderosa.
A igreja e a mídia, principalmente a Fox News. Elas cimentam a história profunda no campo moral. Reforçam a desconfiança no governo federal, que é visto como secular, hostil à fé, e alimentam essa sensação de que os conservadores estão sendo marginalizados culturalmente. Todos os dias, essas instituições estão dizendo para essas pessoas: a sua história é real. Vocês estão, sim, se tornando estranhos na sua própria terra. E com esse terreno todo preparado, a ascensão de uma figura como Donald Trump começa a fazer muito mais sentido. É o clímax da análise dela. Outros políticos chegavam com gráficos, com dados, tentando refutar a história profunda deles. O Trump não fez nada disso. Ele olhou para eles e disse: a história de vocês é verdadeira. Eu vejo vocês. Ou seja, em vez de dizer a fila não parou, olhem os números do PIB, ele disse sim, a fila parou e eu sei quem são os fura-filas e quem está ajudando eles. Perfeito, ele apontou o dedo exatamente para os mesmos alvos que eles já viam. Imigrantes, outros países, as elites de Washington. Ele não falou para a razão deles, ele falou direto para a história profunda deles. Por isso o apelo dele nunca foi só econômico. Foi e é, acima de tudo, emocional. A promessa era: eu vou fazer vocês deixarem de ser estranhos na sua própria terra. Vou colocar vocês de volta no começo da fila. O livro descreve o clima nos comícios dele como uma efervescência coletiva, uma alegria quase religiosa. Era a catarse de um grupo que se sentia ignorado e que de repente se sentiu visto e valorizado de novo. E a lição central do livro, então, é essa. Para entender os grandes movimentos políticos que moldam o mundo, não adianta só olhar para a economia ou para as plataformas. Não adianta. É preciso cavar até encontrar a narrativa emocional, a história profunda, que as pessoas sentem como verdade, porque é essa história que move a ação delas. E para a gente fechar, tem um pensamento provocador que a Rothschild deixa no final. Ela sugere que os progressistas também têm a sua própria história profunda. Sim, é uma virada de perspectiva muito interessante. Uma história em que eles se veem como os guardiões dos bens comuns, como o meio ambiente, a educação, a saúde, e assistem impotentes enquanto interesses de grandes empresas saqueiam tudo isso, muitas vezes com a ajuda de um governo comprado. E isso é poderoso. Sugere que talvez, num nível bem mais fundo, os dois lados compartilhem um sentimento parecido, de perda, de traição, de se sentirem. Estranhos na sua própria terra. Exato. A diferença intransponível, claro, é em quem eles colocam a culpa. De um lado, o governo federal e os fura-filas culturais, do outro, as grandes corporações e a ganância. A gente recomenda fortemente a leitura da obra original, Strangers in Their Own Land. Essa nossa conversa é um convite à leitura, não um substituto. Sem dúvida. A imersão nas histórias pessoais que ela conta é algo que a gente não consegue replicar aqui. E fica uma pergunta para reflexão nos comentários. Vocês acham que essa ideia de uma história profunda pode ser aplicada para entender as divisões políticas aqui no Brasil ou em outros países? Qual seria a história profunda que move diferentes grupos na nossa sociedade? Ótima pergunta. Queremos muito saber o que vocês pensam. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Relações Internacionais em Minutos e ativar as notificações para não perder as próximas análises. Até a próxima!